Ocarun não possui pais, ele sequer chegou a nascer em Dandadan. Possivelmente ele é um experimento científico. Mas antes da gente ir pro vídeo, não se esquece de se inscrever porque o alienígena assaltante de bananas está esperando você atrás da sua porta. Reconhece, eu sei que você acabou de olhar. Antes, é claro, de passar o conteúdo do áudio, eu não posso deixar de falar para vocês que estão tentando contra a minha existência. Até porque caiu um raio na minha antena de casa, destruiu todos os modems de internet e enquanto eu estava dormindo, simplesmente o guarda-roupa desmonta completamente na minha cabeça, cara. Estão tentando me calar, não estou gostando. Provavelmente é a pessoa que viu o vídeo da Vovó Turbo contra o Sukuna e não gostou do resultado. Então só um conselho pra você, eu sou pobre, meu garoto. Me destrua, mas não destrua as minhas coisas. No mais é isso e bora pro conteúdo completo. Antes disso, é claro, vamos recapitular quem exatamente é nosso menino Ocarun. Ocarun é um nerd ocultista que adora qualquer coisa sobre alienígenas. O passado dele até o momento não foi nada revelado pra gente, então não sabemos se a criatura tem pais vivos ou não. E é claro que essa teoria vai explicar exatamente quem são os pais do nosso menino Ocarun, tendo a sua primeira aparição na série Dandadan logo após conversar com Ayase e fazer uma aposta sobre o que existem, aliens ou fantasmas. Ele, cheio de coragem, foi até um túnel amaldiçoado pela maldição da Vovó Turbo e acabou apostando uma corrida com a velhinha mais rápida do mundo e acabou perdendo as suas duas joias preciosas, o que motiva, é claro, toda a busca até o momento do anime, a recuperação do item masculino mais importante de todo mundo. Reconheça que se você perdesse, muito provavelmente você iria atrás daquilo independente da pessoa que você enfrentaria. Menos meu vizinho que ele nasceu com uma só e já desistiu da procura do seu item sagrado. Será que ele na realidade é o próprio Ocarun? E é claro que seus itens preciosos são extremamente poderosos, mas nada até o momento explica o porquê que são tão fortes assim. Um exemplo, Aira não conseguia ver espíritos nem maldições, mas assim que segurou com carinho as esferas do nosso menino Ocarun, ela passou a ver a maldição que perseguia ela a sua vida inteira. No caso, a maldição Akusara, que pra você não viu, tem um conteúdo aqui no nosso canal explicando a existência dela baseada no mito real. Então dá só uma olhadinha que está maravilhoso. Então já partindo pra teoria principal, até porque a gente não gosta de perder tempo, tudo indica que Ocarun na realidade é um experimento científico. Lembra que ele mencionou o projeto Pegasus no primeiro capítulo dessa obra maravilhosa? Para explicar pra vocês brevemente o que seria o projeto Pegasus, são tentativas do governo americano, no caso é uma teoria, é claro, sobre viagem no tempo e teletransportes, e também na utilização de crianças para experimentos de modificação genética, no caso qualquer informação relacionada à clonagem. E outra coisa que apareceu nesse mesmo capítulo foi simplesmente o rostinho do Barack Obama com uma possível indicação de que ele não seja o presidente real. No caso, aquela historinha que diz que todos os líderes mundiais são alienígenas. Nos comentários tente me explicar por que mostrou uma teoria de modificação genética, seres criados artificialmente, e logo em seguida mostrou o responsável por esta criação. No caso, naquele momento, o responsável do governo naquela criação. Ai, Sonarken, mas isso não explica muita coisa. Eu acho que o armário bateu muito forte na sua cabeça. Olha o abuso, isso é bullying. O que acontece? A gente tem várias outras mitologias alienígenas também sobre o mesmo informativo. Outra coisa que explica muito bem isto são os próprios Anunnakis, seres, no caso, que antigamente a humanidade acreditava ser deuses, simplesmente vieram até a Terra e utilizaram sua tecnologia para fazer experimentos de modificação nos seres humanos, sendo ela uma das teorias mais conhecidas, a modificação do Homo neanderthalis para o que somos hoje, Homo sapiens. No caso, uma boa parte, digamos assim. Principalmente quem se inscreve no canal Sonarken Animes. Esses são os mais inteligentes dos Homo sapiens. Ai, Sonarken, mas o que você tem que comprove essa teoria? Olha, meu amigo, simplesmente eu acabei de ver uma teoria que diz que Ocarun é um Tupa, uma criatura mitológica que é gerada do pensamento de pessoas poderosas. Então, se é pra ter uma teoria horrível dessa que não tem embasamento nenhum em qualquer informação que teve no mangá ou no anime até o momento, deixa eu me sentir à vontade para dar aulas. O que justificaria essa criação artificial do nosso menino Ocarun? Simplesmente lá pelos capítulos 93 a 96 do mangá, a gente tem a história completa da Vamola, que na minha opinião já é uma das melhores personagens de Dandadan até o momento. O que acontece na história dela? Ela tem a invasão dos alienígenas do Império, que é uma forma de alienígena em formato de polvo. E adivinha o que a gente tem na Terra? Sim, polvos. Ah, que incrível.
Mas não é só isso não, aquele molusco molinho que se transforma em praticamente qualquer coisa que a gente tem que justifique essa teoria. Simplesmente os alienígenas do Império vão até os planetas e identificam os planetas que têm energia espiritual. No caso, a energia dos seus rivais yokais. E o que é essa energia? Simplesmente o que conclui o ciclo de Sansara, no caso a energia espiritual. Os alienígenas do Império invadiram o planeta dos Sumérios, identificaram que naquele lugar não tinha energia espiritual e começou a utilizar a massa bioorgânica que eles possuem para alimentar a sua abelha rainha, que para quem não sabe, a abelha rainha é um alienígena responsável pela criação dos trajes biotecnológicos, responsável, é claro, para a sustentação do corpo dele para deixar eles muito mais poderosos do que eles já são, mas graças à falta de energia espiritual no planeta dos Sumérios, simplesmente eles não têm como fazer a utilização daquele traje, e a única coisa responsável por isso são as orbes de energia da vitalidade dos seres humanos, ou de qualquer planeta no caso que possui esse tipo de energia espiritual. Ai, Sonarken, mas isso não justifica, até porque os alienígenas já tinham aquelas esferas. Você não viu que a Vamola tirou uma do seu traje? Como que ela conseguiu se os alienígenas ainda nem tinham invadido a Terra? Explicarei, é claro, para vocês. Existem diversos planetas na galáxia. Muito provavelmente algum deles também possuem yokais. Por incrível que pareça, dá a entender também que os yokais são como se fossem alienígenas, mas que possuem uma espécie de pós-vida. Entenderam? Se você não está convencido ainda, possui a própria mitologia egípcia, que dizia que os faraós utilizavam as pirâmides como transportador para ir para outros planetas viverem o seu pós-vida. Então assim que eles chegavam lá, simplesmente eles tinham a sua vitalidade completa retirada e viviam em uma forma que não era corpórea, fazendo assim então os alienígenas do Império ter aquelas esferas. Se não for de planetas parecidos que têm a mesma energia espiritual da Terra, simplesmente isso explicaria como eles conseguiram as esferas parecidas com a de Ocarum. Agora imagine comigo um pouquinho mais aprofundado essa história. Um ser extremamente poderoso, no caso um alienígena extremamente poderoso, buscando o traje biotecnológico e as esferas de energia perfeita para encaixar naquele traje. O que fez, é claro, um híbrido entre alienígenas e yokais. Eu sei que você ainda está duvidando, mas pegando exatamente o nome do nosso Takakura-sama, separando todos os kanjis e significados que eles possuem, a palavra Taka pode significar alto ou elevado, tanto nobre quanto valioso ou respeitado e venerado. Já a palavra Kura significa armazém ou até mesmo cofre, tesouro ou depósito, ou até mesmo um simples vilarejo. E por outro lado, a palavra Ken significa tanto saúde quanto força, espada e uma pessoa modesta. Você viu como encaixa muito bem com o nosso personagem, que é extremamente inteligente e modesto, e até mesmo uma pessoa esquisita às vezes. E você percebe o quão encaixa muito bem nessa teoria o kanji responsável por cofre e tesouro, que encaixa muito bem com o último kanji do nosso menino Ocarum, no caso Ken, que significa espada. E que teoria o Sonarken acabou de fazer sobre uma espada extremamente poderosa que é considerado um tesouro japonês responsável por exterminar Yamata no Orochi? A lendária espada Kusanagi no Tsurugi, muito provavelmente uma das chaves para encontrar o artefato lendário dessa obra maravilhosa chamado Dandadan. Mas é claro que para ver essa teoria você vai ter que assistir os nossos outros vídeos. Então, só para concluir, ligando aqueles kanjis de armazém, item precioso, no caso cofre, saúde ou força e até mesmo espada, simplesmente a gente dá a ligação completa do porquê que as esferas de Ocarum são extremamente poderosas. E é claro que isso é uma ligação direta à criação misteriosa do nosso personagem. Sendo uma criatura criada artificialmente, muito provavelmente ele seria o cofre responsável por guardar tanto material genético yokai quanto material genético alienígena, explicando então por que as esferas do nosso menino Ocarum são extremamente poderosas, que fazem, é claro, todas as garotas verem espíritos. E olha, meus delinquentes, que se eu quisesse, eu simplesmente poderia estender essa teoria para qualquer caminho coerente que eu quisesse. Eu posso muito bem jogar elas pro lado de Dandadan, onde somente nosso menino Ocarum pode utilizá-la graças ao seu kanji, a sua representação de tesouro e espada, ou jogar ela pelo lado
lado de simplesmente Ocarun ser um ser criado geneticamente, o que também explicaria o extremo poder nas suas esferas, já que ele foi manipulado para ser um híbrido perfeito e ter as suas esferas o melhor núcleo de energia para os trajes biotecnológicos da última invasão que será realizada em Dandadan, que acredite se quiser será pelos Anunnakis. E aí, gostou dessa teoria maravilhosa? É claro que eu vou deixar algumas partes para vocês responderem nos comentários o que vocês acham de tudo isso. E se você não quiser que um armário caia na sua cabeça, não se esqueça de se inscrever neste canal maravilhoso. Lembrando que para mostrar o meu belo rostinho antes de ser amassado por um guarda-roupa, tem uma metinha de 5.000 inscritos para cada um de vocês. No mais é isso, agradeço muito a paciência de todos vocês, Sonar quem diz tchau.